e no ar. Boa noite, meu povo, boa noite, minha gente. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês se encontram? Onde é que vocês habitam? Vamos lá começar a nossa live. Estou esperando o Atos chegar por aqui para a gente dar início à nossa live sobre Quimbanda. Vamos tratar desse assunto. Vamos falar do caminho da mão esquerda. Vamos falar de Exu. Vamos falar de Pombagira. Vamos trazer mais uma vibe histórica, tá, gente? Desculpa o cabelo hoje, eu esqueci o chapéu. Mas é sobre isso. Cadê vocês? Fazer que nem vó diz. Canta pra Exu pra esse povo chegar. Boa noite, boa noite. Meu saravá a todos, minha bênção de todos. Deixa eu ver quem aqui já tá por aqui. Tô esperando o Atos chegar. Eduardo já tá por aqui. Atos já tá por aqui. Convidar. Acionando. Já tô te chamando, nega. Aparece por aí. Ai, meu Deus, eu sem chapéu fico esquisito. Atos, boa noite. Olá! Espera aí que eu tô esperando a câmera se ajustar aqui, tudo direitinho. Posiciona aí Oi. direitinho, posiciona. O áudio tá bom, tá dando para vocês me ouvir direito? Eu te ouço bem. Pronto. Deixa eu juntar mais gente. Maria Eduarda Ferreira já está por aqui. Deus ajude, abençoe e bença. Vamos A embora, vamos imagem tá falando. atrasando um pouquinho só para mim, mas eu acho que conforme for rolando, ela Ela vai fluindo vai melhorando. melhor. Aqui também tu tá um pouquinho atrasado. Mas é isso, né? São problemas do ao vivo. Quem sabe um dia a gente não se encontra e faz um podcast. Ou vamos. Eu tenho que Deus conhecer as quiser. macumbas daí de cima. Só conheço as macumbas daqui de baixo, só do Sudeste, não dá não. Vem-te embora conhecer a macumba daqui para tu ver Chu e Pombagira aqui. Vai Satanás ser bom. para fora. Mas é Tem que ver sobre. ver se o Dendê aí esquenta igual o Dendê daqui, senão não vai dar certo, não. Até demais. Babá Danilo Malum, boa noite, sua bênção. Deixa eu ver quem apareceu mais por aqui. Pra juntar, eu acho que a gente vai conversando e vai chegando mais gente, né? O pessoal vai vendo os assuntos. Gente, quem tiver na live, compartilha a live, tá? Já compartilha aí no Facebook, manda o link para o pessoal, tá? Enquanto o Atos vai falando aqui, eu vou já também compartilhando lá na minha página, Jurema e Suas Forças. E é sobre isso. Mônica Gleito, madrinha Mônica tá por aí também. Boa noite. A madrinha dos LGBT aqui de Gravatar. Raíssa Couto também, boa noite. Então vamos lá. O tema de hoje ele é um pouco obscuro, se por assim que vamos dizer. Sobre o caminho da mão esquerda, sobre o caminho de Exu, sobre o caminho de Pombagira, sobre o caminho daqueles que são nossos guardiões. Eu não tenho propriedade para falar sobre essa religião, mas acredito que seja uma religião que seja mais voltada a esse lado. Anderson Azonci está por aqui também. Boa noite, meu pai, sua bênção. Isso eu tenho que marcar, que eu amo os vídeos dele. Então, vamos que vamos, Atos. Mas antes de saber o que é aqui banda, eu queria saber quem é você. Que também eu sei que é colega de profissão, que também eu sei que é camarada de partido. Ainda não estou filiado, mas eu Vem chego pro lá. Partido Comunista, amigo. Vem pro Com Partido Comunista Brasileiro. A gente é legal. certeza. A gente é Enfim, legal, a gente faz samba de vez em quando. estou precisando. O partido aqui do Recife Então, é babado, viu? Qualquer dia desse eu chego lá e eu preciso me filiar. Mas enfim, vamos falar de não cair, pelo amor de Deus. Bora lá. Quem é Atos? Vamos lá, é a primeira pergunta. Quem é você?
É pergunta de terapia, né? Mas tudo bem. É, Então, eu sou um capixaba que veio para o Rio de Janeiro para estudar e conheceu a macumba no Rio de Janeiro. E se apaixonou pela macumba. Conheci a macumba primeiro através da Umbanda. Eu era ateu na época, acreditava em nada assim. Mas eu achava legal, eu gostava do batuque, eu gostava do cheiro, eu gostava das músicas e eu gostava principalmente da ideia de pessoas que param tudo que elas têm para fazer no seu dia para ir para um espaço, ouvir desconhecidos reclamarem da vida e elas se disporem a dar conselho para essas pessoas. Eu achei isso assim, uma coisa muito louca. Falei, cara, talvez a humanidade ainda tenha esperança, né? E, e foi isso. Eu comecei me aproximando da Umbanda lá por 2015. Não acreditava direito, mas gostava, frequentava. Aí um dia eu decidi que eu queria acreditar. As Hum. coisas comigo elas são meio assim, né? Hoje eu quero. Hoje eu E aceito aí eu Jesus. cheguei, eu tava num terreiro, perdão, eu Hoje eu não ouvi direito. aceito Jesus. Tá travado. Som. Enfim, esse delay tá sacaneando a gente, né? Mas tudo bem. Eu vou continuando aqui. Continua. Aí uma vez eu tava num terreiro, eu cheguei pra Tata Mulambo e eu falei, olha, dona Tata Mulambo, eu quero acreditar e eu não consigo. Porque as pessoas falam que elas vão no terreiro de Macumba e o senhorzinho que é manco recebe Zé Pilintra, sai sambando. E eu nunca vi nada disso. Eu venho aqui, toco batuque, vocês incorporam, dão a gargalhada de vocês, a gente conversa, vocês me dão um gole da bebida de vocês, eu bebo. Mas assim, até aí, não vi nada de diferente. E Hum. aí ela falou assim, ó, então hoje à noite a gente vai conversar. Aí eu, como um bom ateu, fiquei com medo do espírito. Falei, não, mas vamos conversar como? Como é que vai ser isso? A senhora vai aparecer para mim no vulto? Como é que é esse negócio? E aí ela falou assim, não, eu vou aparecer para você hoje em sonho. Aí eu falei, mas dona Tata, agora que a senhora falou isso, eu não vou acreditar. Porque eu vou pensar que eu estou sugestionado e que eu só sonhei porque a senhora me falou. Aí ela me mandou calar a boca e simplesmente deixar acontecer. Eu falei, tá bom. E aí naquela noite realmente eu tive um sonho que eu estava numa casa, uma casa assim da minha infância, não era uma casa onde eu tenha morado, mas era uma casa de amigos de infância onde eu brinquei muito, então era um ambiente familiar, né? Era um sonho, ela teve a preocupação de me levar no astral para um lugar onde eu me sentiria confortável. E eu lembro de descer um corredor, entrar num cômodo, isso tudo no sonho, né, gente, obviamente. Entrar num cômodo onde só tinha uma cama e uma senhora, assim, uma mulher de meia idade, uns 50 anos, com um vestidão preto, assim, uma saia preta até o pé, uma coisa bem, bem século XIX, começo do século XX, assim, uma roupa bem. E dela, tipo, me mandar eu sentar do lado dela na cama, eu sentei, e eu lembro que nós conversamos, não me lembro o que, não me lembro o que foi dito. Sei que na gira seguinte que eu fui, tava tocando um ponto, que era um ponto sobre andar sozinho, e de repente não andar sozinho mais. Eu só ouvi esse ponto lá. E eu não sei cantar ele até hoje. Mas era um ponto que falava isso, né? Eu andava sozinho, conheci fulano de tal, e nunca mais eu ando só. E aí, quando isso aconteceu, o Tiriri, que era o Exu padrinho da casa, virou, olhou para mim, apontou e fez um gesto assim. E aí eu falei, ok, o sinal que eu queria receber, ele veio. E aí, a partir daí, eu passei a me desenvolver numa casa que não foi essa mesma casa, passei a me desenvolver numa casa que era da tradição do Zélio de Moraes. Eu com o babá Jorge. Jorge, assim, a mãe de Jorge foi cambono de Zélio de Moraes. Quando Jorge começou a se desenvolver na Umbanda, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade,
Zélio ainda estava vivo, trabalhava com o pai Antônio, que era o preto velho dele. Zélio morreu logo depois, que já estava bem idoso, e Jorge continuou o desenvolvimento dele com Dona Zélia, depois com Dona Zilmeia, depois fundou a casa dele, e eu me desenvolvi nessa casa. Um pouco antes também eu passei pela Tenda Espírita São Sebastião, que também era de filhos da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que saíram de lá. Aprendi muito nesses espaços, muito mesmo, assim. Eu sinto que eu tive um desenvolvimento espiritual ali dentro, que poucos macumbeiros têm oportunidade de ter, porque toda semana a gente tinha uma gira de desenvolvimento, e assim, o desenvolvimento não era só toca o tambor e recebe. Às vezes a gira de desenvolvimento era no silêncio, só fechar o olho, respirar e aprender a identificar a energia que você estava sentindo e deixar vir quem quisesse vir, se quisesse vir, porque às vezes não vinha ninguém, né? Era um negócio assim muito me fez amadurecer de muitas formas, mas eu ainda era muito imaturo. Tinha muitos incômodos, eu me incomodava muito com a presença do cristianismo dentro daquela tradição de Umbanda. E aí, assim, foi só sair da Umbanda que eu passei a entender o que significa esse cristianismo dentro das macumbas, né? Mas enquanto era uma coisa imposta, me incomodava. Sim. E aí comecei a ter sonhos, sonhos de quimbanda, sonhos com o diabo, sonhos onde espíritos vinham e diziam para eu procurar outro lugar e que diziam que outras pessoas da casa também deveriam procurar outro lugar. E aí eu cheguei para essas pessoas e falei isso. E aí, quando eu falei isso, essas pessoas falaram assim: então, você já é a quarta pessoa que veio dizer, meu preto velho está mandando eu abrir meu próprio terreiro, isso já foi conversado, a gente está esperando chegar a época certa para isso e tal. E eu falei: bom, se o sonho que eu tive está sendo válido para outras pessoas, talvez o que eles estão me dizendo para procurar aqui em banda talvez seja também. E aí procurei, conversei com uma outra pessoa que não me deixou muito à vontade para me iniciar, embora eu reconheça 100% o conhecimento e o poder das pessoas com as quais eu conversei nesse processo de me aproximar da Quimbanda. Mas existe uma coisa que é um encontro de alma mesmo, quando você decide se ligar a um tronco, né? É como a gente chama na Quimbanda. E aí, o Lucas está presente. O Lucas é um querido. Lucas, eu quero você aqui na live, tá? A gente vai falar sobre voodoo do Haiti. Eu tô lhe esperando, viu? Não corre, não. Corre não, que eu mando o Papalégua atrás de você. Ai, bobo. E aí, enfim, e aí conheci a Cabula Mulemba e foi onde eu me iniciei e onde continuo muito feliz, feliz demais com os irmãos que a espiritualidade me trouxe, feliz demais com a forma de aprendizado que você tem dentro dessa casa e feliz demais com todo o tipo de conhecimento que Exu traz para dentro dessa casa, assim. Então, assim, em resumo, um resumo muito longo, é isso. Já passou. Resumo, é uma história. É isso. Bom, vamos adiante. Então, bora lá. A tão famigerada pergunta. A gente sabe que o Brasil ele é um país que recebeu muitos escravos e cada um de uma região da África que trazia seu culto e contribuiu para alguma coisa aqui. E até onde eu soube, até onde eu pesquisei, foram os negros que vieram da região de Angola, os povos bantus de Angola, do Congo, que tinham uma tradição de um culto ancestral que começaram a trazer essa tradição para cá, né? Então, até onde você recebeu o nome de Quimbanda, e o que seria uma quimbanda? Que eu já ouvi falar que quimbanda era o nome de alguns feiticeiros que vieram de lá. Tem gente que diz que quimbanda significa cura, algo assim do tipo. Tu, como quimbandeiro, o que é que tu pode me dizer historicamente, com a tua vivência? O que é a quimbanda? A Quimbanda hoje é um culto a ancestrais feiticeiros.
E a gente chama esses ancestrais de Exu e Pombagira. O seu antepassado feiticeiro masculino é um Exu, a sua antepassada feiticeira é uma Pombagira. O lastro histórico disso é imenso, né? Então, assim, embora o nome Exu seja Yorubá, então não é de Congo e Angola, é daquela região ali do sudoeste da Nigéria, a palavra Pombagira, por sua vez, já é uma corruptela de Pambungila, que é o inquice das encruzilhadas dessas regiões de Banto. E Banto é um termo genérico para, sério, assim, inúmeras etnias. A principal que a gente tem para, as principais que a gente tem para falar aqui são, vamos lá, vem da língua Kikongo, que também é uma etnia, e na língua Kikongo, Umbanda é cura. E aí Umbanda vai dar origem, inclusive, a Umbanda aqui no Brasil, né? Umbanda é cura e Quimbanda é quem opera a cura. É o curandeiro, é o curador ou feiticeiro, porque para essas tradições não tem diferença. Porque quem tem a capacidade de curar dentro de uma cosmovisão mais banto, mais africana, de modo geral. Eu não gosto de falar africano, porque a África é coisa pra cacete, né? Mas enfim. Mas vamos chamar assim de uma maneira mais genérica para o pessoal entender. O que. Saiu. Atos. Acho que ele clicou em algum lugar ou o telefone descarregou, mas ele ainda está por aqui. Calma, gente. O assunto estava ficando bom, ele subiu. Voltou. Jesus te chama. Já que eu parei. Tu estava explicando o sentido da palavra Kimbanda, que era aquele que opera a cura e por aí ia. Isso. Não é, menina? É que tem uns crentes fazendo culto aqui só hoje. Isso é demanda de Jesus, né? E aí, então, no Kikongo, Umbanda significa cura. Kimbanda é o curandeiro ou feiticeiro, porque quem opera a cura dentro dessa lógica é o feiticeiro, porque é quem tem contato com os inquice e com os ancestrais. Isso está na raiz da tradição. No Brasil, isso foi ressignificado de diversas formas, né? E isso hoje constitui um culto próprio, que é esse culto antepassados, esse culto feiticeiro, que aí, se a gente for desdobrando cada nuance dele, assim, a gente vê que não é só Congo, não é só Angola, não é só Yorubá, não é só indígena, tem influência de tudo quanto é lado, assim. A gente vai para a Península Ibérica, então tem influência cristã, tem influência da feitiçaria portuguesa, da feitiçaria espanhola, tem influência cigana, tem influência muçulmana, porque os muçulmanos dominaram a Península Ibérica por muito tempo, tem influência judaica. Agora, tudo isso se mistura numa linguagem de feitiçaria e numa bruxaria tradicional brasileira, como a gente gosta de dizer lá em casa. Isso é bom, porque às vezes o povo que é bruxaria vai caçar na Europa, vai caçar na Inglaterra. Você tem Exu e Pombagira aqui. Você está caçando lá do outro lado por quê? Respeita o povo da tua terra, sabe? O Brasil é um país místico por si só, né? Pois é. Então o significado é esse que tu acabou de falar. Ela se escreve com Q ou com K? Então, menino, o povo briga por isso. Literalmente, né? Porque assim, o Quimbanda, o curandeiro Quimbanda é com K. Sim. A tradição Quimbanda a gente usa com Q. Só que assim, o curandeiro é com K. Gente, a tradição Kikongo, a tradição dos Quimbundo, a tradição Imbundo é uma tradição oral. O alfabeto chegou lá quando os europeus se meteram no negócio. Então, assim,
Escreva como você quiser. A gente convencionou a se referir a Kimbanda com K em referência ao feiticeiro do Congo, feiticeiro Angola, que tem esse contato com Inquice lá. E a tradição a gente convencionou de aportuguesar e colocar Q-U-I-M. Mas assim, você entendendo, tá ótimo. Me diz uma coisa, tu falou aí que tem, como é vertente de Angola, de povos banto, não sei se existe alguma tradição que cultue Inquice nessa parte de Quimbanda ou ela é só culto aos mortos mesmo, ao culto aos ancestrais? Tá, polêmica. Pode? Pode. Avisa o Então, protesto também. o lance é o seguinte: a forma como se cultua Inquice dentro do Candomblé Angola é uma é atravessado por uma influência nagô muito forte. E isso não significa que é menor, que é menos puro, é uma linguagem particular do Candomblé Angola. Então, por exemplo, na Quimbanda, e até onde eu tenho leitura, o que se entende como inquice, tanto no Congo, em Angola, nessas regiões de população banto, quanto dentro da própria Quimbanda, é que os inquices são os poderes manifestos no mundo. Então, o poder que se manifesta, o ingunzo que se manifesta, gera um inquice. E aí a tradição nomeia esses inquices. Então, é o inquice Mutalambô, é o inquice que anda, inquice Dandalunda, mas isso não tem uma personificação, percebe? Quando a gente vai falar de orixá, e aí assim, gente, com o máximo respeito e reconhecendo todas as minhas limitações, porque não sou iniciado em orixá, mas quando a gente fala de Ogum, além de falar do poder do ferro, da engenhosidade, da metalurgia, da inventividade, do sangue que contém ferro, a gente também está falando do ancestral fundador da cidade de Irê. E se você for à Nigéria, às margens do rio Ogum, você vai encontrar lá o palácio onde o rei Ogum habitou, entendeu? Então, assim, na prática, você tem uma série de antepassados divinizados do povo iorubá. Sim. Que manifestam esse poder. E isso é orixá. Quando a gente fala, por exemplo, de Luango enquanto inquice, eu não estou falando de um rei como se fala do rei de Oió quando fala de Xangô. Quando eu falo de Luango, eu estou falando do próprio fogo que vem das vísceras da terra. E isso não tem uma personificação disso, entende? Então tem essa diferença. Então não existe um transe de inquice, como você tem no Candomblé Angola. O transe de inquice, que você vai vestir, que você vai dançar, que você vai dar nome, brado, todas essas coisas, ele é fruto de um contato entre as tradições de Angola e as tradições iorubá aí no balaio de gato da brasilidade. E isso tem poder pra caralho. Eu não tô diminuindo ninguém aqui não, entendeu? Mas é uma particularidade da tradição do Candomblé Angola. Na Quimbanda, não, até onde eu sei, pode ser que aí na Quimbanda de alguém que esteja assistindo, aconteça isso. A Quimbanda, como a gente cultua lá em casa, não existe um transe de inquice. O inquice é um poder manifesto. E você desperta isso através de certos encantamentos, entendeu? Então, assim, não tem uma hierarquia, como, por exemplo, dentro da Umbanda. Você cultua o orixá, ou dentro do Candomblé, algumas vezes. Você cultuar o orixá para que ele permita que o Exu se manifeste. Não tem isso, entendeu? São coisas completamente diferentes. Então, Você desperta o inquice para determinado, determinado intento que você tenha. E os Exus, enquanto feiticeiros, têm essa capacidade também. E fazem isso a partir da sua própria linguagem. Entendeu? tô ligado. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal
Lucas Salles, ele pediu para falar que senão ele ia derrubar a live. É minha irmã de destruição. Beijo para tu, Mazé. Professor Paulo Lins, que é pai Paulo de Oxalá, aqui da cidade de Gravatá, também está na live. Já te chamaram aqui de Atos dos Apóstatas. Eu não... Dos apóstatas ou dos Dos apóstolos? apóstatas. Foi Lucas. Ah, então tudo bem. Então tudo bem. Boa noite, pai Paulo. Dos apóstatas eu gosto. Bruno Agreste, da página Eu Sou Juremeiro, também está por aqui. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Danilo Malungo está por aqui. Robson Costa também está por aqui. Francisca Diana. Boa noite a todos. E vamos dar continuidade à nossa live. Vamos puxar mais assunto, porque aqui em banda é babado, viu, gente? Assim como o candomblé ele foi dividido por ser oriundo de vários povos, eu acredito também que a quimbanda ela distinguiu-se em vertentes. Se eu estiver errado, você me corrija. Então, algumas pessoas que cultuam, eu sei que tem a quimbanda Congo, a quimbanda Angola, tem a Mussurumbi, tem a Luciferiana, tem várias vertentes dessa questão de quimbanda. E eu gostaria de saber qual a tua, como se difere uma vertente da outra. Mas antes quero mandar um abraço para a Mônica Gleite, quero mandar um abraço também para a mãe Jennifer Mutumbá. Quando eu fui para São Paulo, me recebeu super bem. Estou morrendo de vontade de voltar para aí, mas um dia eu volto. Mas bora lá, Lu. Atos, continua. Tem inúmeras tradições de quimbanda. Todas elas são quimbanda. Todas elas são culto a Exu e Pombagira. A forma como elas cultuam é que é diferente. Qual é a influência cultural que ela vai puxar mais? Entendeu? Então, por exemplo, a Cabula Mulemba, que é a casa onde eu fui iniciado hoje, ela reúne três tradições de quimbanda. Aí tem isso, a coisa não é tão bem definida no sentido de, tipo assim, por exemplo, você trouxe o exemplo do candomblé, né? Então, por exemplo, no candomblé, em geral, onde se cultua queto, cultua queto. Onde se cultua jeje, cultua jeje. A quimbanda não tem essa divisão muito grande assim, não. Exu gosta de encruzilhada, Exu gosta de mistura, então não tem essa. Então, por exemplo, a Cabula Mulemba, hoje em dia, ela reúne influências da quimbanda luciferiana, pelas iniciações que a minha Yaya tem, e aí pelos ensinamentos que ela traz pra gente, influências da quimbanda Angola e da quimbanda Congo. A quimbanda luciferiana, ela então, assim, eu vou falar especificamente mais dessas, porque são as que eu tenho contato, entendeu? Então, por exemplo, as quimbandas que tem mais no sul do Brasil, eu não conheço com muita profundidade. Lucas, eu sou capixaba, mas eu moro no Rio de Janeiro. E a Cabula Mulemba em São Paulo, para você ver que assim, né? Meu Exu é cigano, não é à toa. Eu tenho que estar o tempo todo me movimentando de um lado para o outro. E exatamente, Baba Danilo, exatamente. Quimbanda é Liberdade. A Quimbanda Luciferiana, ela puxa mais uma influência da alta magia europeia. Então, por exemplo, assim, se você gosta de uma linguagem mais demoníaca, dos demônios da Goécia, da tradição de magia cerimonial europeia, a Quimbanda Luciferiana ela se aproxima muito mais disso. Então, cada Exu é sincretizado com um demônio. E a forma de se cultuar Exu e de barganhar com certos demônios, elas se misturam. Então, você vai fazer um trabalho... Você vai fazer um trabalho com Astarote e o Exu correspondente a Astarote vai manifestar o poder desse demônio, entendeu? É algo mais nesse sentido, assim. A Quimbanda Angola, ela é mais ligada à macumba carioca. Ela é muito mais próxima a como os calundus e as macumbas do interior foram se adaptando a esse ambiente urbano ao longo do século XX, conforme
o Rio de Janeiro foi se urbanizando e tudo mais. Então, você vê os assentamentos, então é muito panela de barro com terra dos determinados reinos. Isso você encontra em todas as quimbandas, mas assim, isso é mais forte. Essa coisa dos ferros de Exu e tudo mais, isso aparece com mais intensidade. Falando da estética, né? A força disso a gente pode debater depois, assim, para onde que cada uma puxa um pouco mais, né? E a quimbanda Congo, que assim tem sido uma novidade na minha vida, eu tenho me aproximado mais dela há pouco tempo, ela tem ela é mais tribal, entende? Então ela carrega elementos feiticeiros mais ligados a esse ambiente tribal com mais intensidade, entendeu? Então, é muito bicho, é muito. E assim, bicho, gente, não tô falando só de galinha e cabrito, como a gente que é macumbeiro tá acostumado, não. Eu tô falando de bichos, no seu sentido mais amplo, entendeu? A forma de se cultuar é diferente, a forma de se assentar é diferente, e ela tem o contato com o inquice é muito mais acentuado do que dentro da quimbanda Angola e, sobretudo, da quimbanda luciferiana. A quimbanda luciferiana dá um tom muito forte para o demônio. A quimbanda Congo dá muito mais intensidade para os inquices. A quimbanda Angola flui entre eles, né? Então, assim, até onde eu posso dizer é isso. Estou entendendo. Mas todas elas são Exu e Pombagira, são culto a Exu e Pombagira. Não existe uma mais do que a outra, entendeu? São linguagens, entendeu? Estou entendendo, acho, estou entendendo. Me diz uma coisa, todas essas religiões, elas passam por ato de iniciação, elas passam por ato de um caminho a se percorrer para se ter aquela vivência, porque essas coisas a gente não tem uma Bíblia para explicar ou para direcionar um caminho. Então, tu poderia falar um pouco de como é a apresentação, como uma pessoa se chega a uma casa de quimbanda, na tua vertente, é claro, e obviamente, porque você vai falar daquilo que você tem propriedade, né? Passa pela apresentação, Sim. a religião, logo após sinais, se desperta o desejo, se é aquilo que o Exu e a Pombogira daquela pessoa quer. Você passa por uma iniciação, depois dessa iniciação, você atinge uma maioridade para atingir aquele sacerdócio. Isso é da noite para o dia, você pode entrar hoje, amanhã já virar tata, eu acho que chama, né? Um tateto, não sei, depende da vertente, eu acredito, para você virar um sacerdote de quimbanda. Então, o que é que tu me pode falar disso? O que eu te digo é o seguinte: quem sabe é o espírito. A gente não tem Bíblia, mas a gente tem oráculo, né? Então, assim, a pessoa quer muito me iniciar em quimbanda. É um direito que você tem de se iniciar em quimbanda. Eu vou jogar os meus búzios de Exu e ver se você tem caminho dentro da minha tradição. Porque eu acho que todo mundo pode se iniciar numa tradição, entendeu? Como a gente comentou aqui, quimbanda é liberdade. Se você, enquanto um ser humano livre, escolhe se iniciar dentro dessa tradição, meu amigo, é isso. Se tem algo que o diabo valoriza é a liberdade. Agora, responsabilidade dentro desse caminho, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pergunta é o que os seus espíritos querem? Quem são os seus espíritos? Entendeu? Quais são os reinos de quimbanda no qual a tua força vibra com mais intensidade? Entende? Tudo isso. E aí, eu vou falar basicamente da quimbanda Angola. A gente tem basicamente dois processos, que é uma iniciação, que é um batismo de fogo, e a gente tem a coroação, que é aí você se tornar a tata. Entende? Sim. O batismo de fogo é um batismo com os seus antepassados, com os seus ancestrais. É um rito de morte e renascimento. Existem inúmeras formas de se iniciar dentro dessa tradição.
O principal para o batismo com os antepassados, isso eu aprendi na minha iniciação, é que você compreenda o que significa morrer. Porque Quimbanda é necromancia, é culto aos mortos, é contato com os mortos. Então você precisa saber o que é estar morto. E qual é o papel de um feiticeiro, de alguém que tem contato com os mortos, para que esses mortos consigam tranquilidade do outro lado. Isso é o máximo que eu posso dizer da iniciação de Quimbanda, sem revelar muito mais. É um processo muito lindo, assim, muito lindo. E você entende o culto antepassado de uma forma completamente diferente, assim. E aí depois você tem, então, a sua coroação, que é ter os seus Exus assentados. Quanto tempo? 7 anos entre um e outro? Tem confirmação? O tempo, quem diz, meu amigo, é o teu capeta. Mais ninguém. Então, por exemplo, a gente lá em casa, a gente entende que sacerdócio, mais do que título, é ofício. Então, pode acontecer, meu amigo, de você já ser sacerdote há 20 anos e só não ter o título. E você precisar só do pacto para oficializar isso. E aí você entra e vira tata. Ou vira iaia, ou vira mameto. Agora, isso não é o olho do sacerdote que diz, isso não é nenhum livrinho, nenhum manual. Isso quem diz é Exu e Pombagira a partir do oráculo. Que pode ser um oráculo de búzios, pode ser um oráculo de ossos, pode ser tampinha de garrafa, entendeu? Vai do ensinamento e da tradição que você recebeu para se comunicar com eles. Então, basicamente isso, assim. Esse é o processo. Estou entendendo como é. Perguntaram aqui durante as perguntas aqui que está passando, foi Lucas Salles perguntou se a Quimbanda ela é uma seita ou se ela é uma religião. E também foi perguntado aqui para explicar sobre a incorporação na Quimbanda. Como é que foi Robson Costa, ele botou aqui, Atos poderia explicar sobre a incorporação na Quimbanda. Todo adepto consegue esse fenômeno ou não? Tá. Sobre ser religião ou seita. Vamos lá. No senso comum, a gente entende religião e seita de uma maneira muito equivocada. A gente entende religião como algo superior e seita como algo inferior. Então, a religião é o que é socialmente aceito e a seita é aquele maluco que leva o pessoal para o meio do mato e para passar a mão na bunda das filhas de santo dele. A gente sabe que isso existe. Veja, seita, a palavra seita tem a mesma origem de secção, de separação. Então, todas as vezes em que você tem uma religião e dela se separa uma vertente para dar origem a outra, essa que se separou é uma seita. O que eu quero dizer com isso? O cristianismo é uma religião? É. O cristianismo é uma seita do judaísmo? Também. E uma coisa não anula a outra, sabe? O protestantismo é uma seita do catolicismo, porque Martinho Lutero se separou da Igreja Católica. Calvino, Henrique VIII com a Igreja Anglicana, né? Depois vieram os anabatistas, todo esse processo aí que a gente já sabe. Então, uma coisa não é superior à outra e uma coisa não anula a outra. Entende? E às vezes tem um juízo de valor. É isso que o camarada dizer, não. Tá? Eu estou dizendo que às vezes a gente se pega nesse lugar comum mesmo. Então, assim, eu não chamo a Quimbanda nem de seita, porque eu não vejo ela se separando de nada. Eu vejo, na verdade, a Quimbanda lutando contra esse sistema capitalista desgraçado, baseado no colonialismo, baseado no racismo, na escravidão. Né? Eu vejo a Quimbanda como uma tradição que luta contra tudo isso para manter vivo o que veio de África, o que veio da Península Ibérica, o que veio dos nossos povos indígenas. Então eu vejo a Quimbanda muito mais como continuidade do que como separação. E toda tradição para se manter viva, ela tem que mudar. Então é óbvio que a Quimbanda de hoje não é a mesma Quimbanda dos anos 30, que não é a mesma coisa do que se fazia nos calundus durante o século XVI.
né? Tudo que quer se manter vivo precisa se adaptar aos novos tempos, precisa mudar. Então, isso é fato. Com bom senso, logicamente. Agora, também não chama Kimbanda de religião, porque eu acho mania de historiador, né? Ir no conceito e ficar desconstruindo as coisas, ficar problematizando tudo nos mínimos detalhes. Porque o conceito de religião, ele é muito baseado numa lógica judaico-cristã. Você tem duas definições antigas principais do que é religião. É a religião como religare, que é você se reconectar à divindade, que é uma interpretação que vem, se eu não me engano, do Flávio Josefo, lá na Antiguidade, um historiador cristão, e ela faz muito sentido para o judaísmo, para o cristianismo, faz muito sentido para o islamismo. Por quê? Porque dentro dessa cosmovisão existia Deus, a humanidade estava em comunhão com Deus, a humanidade se separou de Deus e a humanidade precisa se reconectar com ele, ela precisa se religar a ele. Para outras cosmovisões, para outras visões de espiritualidade, não tem desconexão nenhuma, entendeu? Como é que eu vou me desconectar? Como é que eu preciso me reconectar à minha divindade se a minha divindade é o vento que bate na minha cara todo dia quando eu abro a janela? Eu não estou desconectado dela, percebe? Sim. Agora, tem uma outra definição, que é uma definição de religião, que aí é uma definição romana, que vem de cumprir corretamente o rito. Porque a religião, para os romanos, ela não estava ligada à fé. Fé é coisa de cristão. Ela estava ligada a fazer direito o que tem que ser feito. Se for por esse caminho, talvez eu goste um pouco. Mas eu ainda prefiro chamar a Quimbanda de uma tradição de feitiçaria e de bruxaria. Porque eu não vejo ela preocupada com divindades, entendeu? Pra gente, Deus até existe. Tá lá, Zambiapungo e Calunga criaram o mundo. Tudo isso. Só que, pô, cara, Zambiapungo é grande demais. Ele tá muito mais preocupado em manter as galáxias girando do que trazer o seu amor de volta em 3 dias. Para isso, a gente chama os mortos que estão mais perto da gente, sabe o que é sofrer por amor. De fato, de fato. Nossos ancestrais estão mais perto da gente do que a gente imagina e colaboram mais do que Deus, que tem mais do que para se preocupar com a gente, com o universo, do que com o problema pequeno da humanidade, né? Exatamente. Já entrando nessa questão de linha de ancestrais, de eguns, vamos para um ponto que é primordial dentro do culto da Quimbanda. Pera aí, Elivelto, eu acho que eu não respondi sobre a Isso, incorporação. Acho que eu isso respondi. foi mesmo. Perdão, Então, perdão. é que eu falo pra cacete, gente, desculpa. É mania de Por historiador comunista. incorporação, Eu sei bem como é isso. a gente tem esse mau hábito. Sobre incorporação na Quimbanda, vamos lá. Todo mundo pode, mas ninguém é obrigado a nada. Eu, dentro de determinados espaços, assim, as nossas tradições que são baseadas no transe, que são baseadas na incorporação, muitas vezes a gente cai num vício de que só é legítimo o trabalho espiritual se a pessoa estiver incorporada, né? Aí entra naquele policiamento para ver se a pessoa tá mesmo no santo ou se ela tá fingindo. Claro que mau caratismo tem que ser repudiado sempre, né, gente? Agora, às vezes a pessoa não precisa incorporar para fazer o trabalho bem feito, não, viu? Às vezes a pessoa tem uma intuição fodida, entendeu? Não incorpora, não cai no chão gargalhando, e no meio da gira, meu irmão, olha e começa a falar, o que tem que fazer, o que tem que fazer, você joga os búzios e a láfia. É isso. Entende? De fato. Então, assim, incorporar na Quimbanda. Todo mundo pode incorporar, mas ninguém é obrigado a nada. E, pelo menos na minha casa, a gente não incentiva que a incorporação seja uma muleta para sua feitiçaria. Entende? Sim, sim, de fato. É uma coisa que se tem no catimbó também, que hoje em dia todo mundo tem um quê de que é preciso incorporar para dar a verdade ao seu trabalho, para dizer que você está com o Satanás no pulo para longe, para dizer que você está com alguma coisa ali. Mas existe um ditado antigo na Jurema que se diz que juremeiro bom é aquele que trabalha acordado.
Porque às vezes você vai para uma gira, você não sabe o pensamento que a outra pessoa está ali para você, e dali se começa uma guerra, e dali o pensamento da outra pessoa vai longe e lhe derruba você, dizendo que está com o espírito no couro. Então, assim, a mente, ela trabalha muito, e juremeiro bom, catimbozeiro bom, acredito que até quimbandeiro bom, ele trabalha sempre acordado, porque ele está vendo tudo o que está acontecendo ali. Ele está vendo, ele está sabendo o que ele está direcionando aquele trabalho dele. Antes de entrar no Sim. próximo assunto, quero mandar um cheiro para Kaique e vai lá, continua, Atos. Não, a incorporação ela é uma dádiva, sabe? A gente tem que entender a incorporação como um presente. Porque, assim, incorporar é legal, gente. E tem gente que fala, eu odeio incorporar. Mentira! Se não gostasse, não voltava no terreiro, entendeu? A gente gosta, entendeu? Às vezes sai depois com o joelho né, destruído, mas a gente vai e a gente gosta, entendeu? A incorporação é uma dádiva, entendeu? Quando ela tem que vir, ela vem, e ela vem muitas vezes porque o espírito quer, entende? E tem isso na Quimbanda. Às vezes o espírito não tá afim. Às vezes você vai fazer um jogo para um cliente, Elivelto, você joga o jogo, não vira de jeito nenhum. Você canta, você taca gin, taca espumante, taca cerveja, cachaça, mistura dendê na mão, taca pimenta, malagueta, sai com a mão queimando, e o espírito não quer virar o jogo. Aí você pergunta, você não está afim de responder hoje? O espírito fala, não. É algum problema comigo? Estou te devendo? Não, só não está afim. E tá bom. Amanhã então, beleza? Beleza, amanhã então. E é isso, sabe? É uma pessoa. A gente tem que humanizar a espiritualidade um pouco mais, assim. São seres humanos que morreram. E às vezes ele não está afim. Então, às vezes, e isso é muito. Isso é estressante, assim, quando você, por exemplo, está no começo da sua caminhada e você quer forçar a espiritualidade a te tomar, a te possuir, e às vezes, cara, o seu guia não está afim, entende? E aí você fica ali induzindo a pessoa no transe, e a pessoa tá no transe, tá no estado alterado de consciência, mas ainda não é o suficiente para uma possessão espiritual, entende? E aí ela sai exausta e frustrada porque não conseguiu dar o espírito, percebe? Então, assim, isso é muito desgastante, não, isso não é necessário. Como às vezes também vai acontecer de você estar na gira e você receber naquele momento, e depois que o espírito veio, você sente que assim, ele está por perto, ele está encostado, mas ele não está ali 100%. E você só fica ali curtindo a onda, sabe? Fuma o charuto do Exu, fuma o charuto dele, bebe, não sei o quê. Quando aflorar, aflorou, entendeu? E, e pensar em incorporação, além de uma dádiva, como um aprendizado. Porque dentro da Quimbanda, o seu Exu e a sua pombagira, eles são o seu espelho e a sua sombra. Eles são, ao mesmo tempo, um espelho da sua melhor versão e eles são também uma projeção da sua pior versão. E a incorporação de Exu e pombagira dentro da Quimbanda, ela vai manifestar tudo isso, a depender de qual é o propósito do que está sendo feito ali, de qual é a vibe do espírito naquele dia, entendeu? Então, por exemplo, às vezes o sujeito é muito reprimido com a própria sexualidade. E ele quer muito receber o tranca-rua dele, porque o tranca-rua dele é macho pra caralho. Aí taca ele tudo de bebida na cabeça, fumaça na cara, faz o diabo, abre as portas do inferno e só vem ali a pombagira menina. E aí o sujeito, quando o capeta vem, não quer que o capeta venha, porque não, peraí, eu quero o capeta que eu gosto. Ô, meu amigo, alto lá. Você chamou, você agora aguente. Entende? Então, assim, mais leveza com relação a isso. Entendeu? E é isso que você falou, assim, não conhecia esse ditado, mas eu gostei dele e eu vou levar adiante, assim. É muito importante o feiticeiro saber trabalhar acordado. Acho que adianta, sei lá, receber o espírito faz e acontece, mas você não conhece o fundamento para montar um padê. Você vai fazer um padê, você vai usar uma farinha de milho ou você vai usar uma farinha de mandioca? O bom feiticeiro sabe a diferença. Porque todos esses elementos comunicam algo para a espiritualidade. Sabe? Qual pimenta que você vai usar? Qual fruta que você vai oferecer para sua pombagira? Eu tenho dó de umas
que só come maçã, gente, tem que dar mais coisa para as bichinhas comer, coitado. Enfim, vamos pro próximo. Aquela situação, né? O espírito já tem a ciência dele. A gente está trabalhando no nosso aprendizado, para transformar no algo futuro mais. E realmente eu tenho pena daqueles espíritos que fica só com sangue, ou se não farofa de dendê com farofa de mel e maçã. O espírito come tanta coisa que Ave Maria. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Então, vamos ao tema Atos, o que é Exu e o que é Pombogira. Não estou falando aqui em banda, mas na tua concepção, que eu sei que tu tem um estudo muito bom sobre isso, fala, que eu escutei o podcast teu, foi babadeiro, tá? Então, fala o que é Exu, o que é Pombogira, conta um pouquinho, e depois dá teu padecer da tua quimbanda e do demais. Entendi, tá. Em resumo, Exu são os seus é o seu ancestral feiticeiro. Pombagira é a sua ancestral feiticeira. Ancestral não necessariamente é de sangue, isso é importante ser dito, porque a partir do momento que você pactua junto a um tronco e você passa a pertencer a uma casa, a uma tradição, você se torna a continuidade de todos aqueles que vieram antes de você. E todos os espíritos que estão vinculados àquela casa, todos os feiticeiros que já foram iniciados dentro da sua linhagem passam a ser seus ancestrais também. Então, assim, existem antepassados que não são feiticeiros e eles são reverenciados também dentro da Quimbanda. E tem um papel, assim, a gente comunga com esses espíritos, a gente, né, presta homenagem, reverência, cuida deles, alimenta, mas a prioridade dentro da Quimbanda é dos seus ancestrais feiticeiros. Você fala, meu Deus, mas todo mundo da minha família, ninguém era feiticeiro. Meu irmão, vai buscar o ancestral de quando você nem sabia que sua família existia, entendeu? Impossível que não tenha ninguém, porque, gente, a feitiçaria é algo muito mais comum do que às vezes as pessoas fazem parecer. Tem muito mais bruxa e bruxo por aí do que se alardeia. 40, então, é basicamente isso, assim. Lógico, né? O nome Exu vem da divindade Yorubá, que é esse deus da comunicação e da mediação, e que cumpre outras funções além dessas, né? Que Exu dentro do culto ao orixá, ele é uma coisa tão ampla, né? Que não cabe colocar numa caixinha só. Mas, em resumo, é essa divindade mediadora entre os mundos. E ele empresta o nome dele aportuguesado para os nossos antepassados feiticeiros, assim como em Gila, que é Inquisidas Encruzilhadas também, empresta a corruptela do seu nome para as nossas ancestrais feiticeiras. Então é basicamente isso. Assim. Exu virou os Exu da rua daqui e Pombogira virou a questão. E Pambuizila, né? Virou Pombogira, a portuguesa. Quais são tuas entidades que tu trabalha, teus ancestrais feiticeiros, que tu tá falando aí? Como é que é? As entidades que você trabalha dentro da Quimbanda, que tu sois iniciado, que trabalha juntamente com você ali. Então, eu sou filho de Maria Navalha e Exu Cigano. A minha frente é feminina, eu sou um homem de Pombagira, minha força é feminina. Exu Cigano me suporta, me suporta assim, me dá suporte, me aguenta, me tolera. Exu Cigano me dá suporte, né? E ele é parte de mim também, mas a minha força, a minha potência é feminina. E além deles, eu tenho na minha corte também Exu Corcunda, e Exu Cobra. E são esses principais assim que eu carrego comigo. E aí, assim, por ser iniciado na Cabula Mulemba, fui apadrinhado por Tata Mulambo, Lucifé e João Caveira. Mas não está limitado a isso, sabe? Porque dentro da Quimbanda você trabalha com quem tiver que trabalhar. Então,
a coisa é bem ampla. Assim. Você pode trabalhar com todo e qualquer Exu, você pode se aproximar de todo e qualquer Exu, sabe? Sei lá, você aí que quer arrumar um homem, se aproximar de Exu Lucifer. Ah, mas eu não tenho Lucifer na minha corte. Não tem problema. Você vai se aproximar dele para que ele traga essa bênção. Ah, eu quero uma mulher. Se aproxima de Zé Pilintra. Entendeu? Ah, mas não tem Zé Pilintra na minha corte. Mas se aproxime dele. Esses Exus são pessoas. Ele pode não ser da sua corte. Ele pode não ser da sua linhagem. Mas ele pode ser um amigo. É bom ter amigo do outro lado, porque quando a gente morrer, a gente vai para lá, viu? É melhor ter bastante amigo do outro lado. Ter amizade por lá. Eu vou dois assuntos que eu não te mandei a perguntar lá na live, ou as perguntinhas que eu te mandei que ia fazer aqui. Eu vou te perguntar depois, mas Danilo perguntou aqui. Pacto e iniciação na Quimbanda é a mesma coisa, ritualística onde é a mesma coisa, onde uma ritualística complementa a outra, ou são ritualísticas diferentes dentro do culto? É a mesma coisa. A iniciação, o rito iniciático existe para que você faça esse pacto. Aí eu estou falando do principal pacto que você faz ao se iniciar. Né? Quando você se inicia numa tradição de Quimbanda, você faz um pacto de que esses espíritos vão lhe apadrinhar em vida, e quando você morre, você passa a integrar a legião deles. Então, essa é a troca. Eles te garantem uma vida plena, de poder e de sabedoria, porque essas duas coisas precisam andar juntas. E quando você morrer, você se torna mais um espírito dentro da legião deles que lhe apadrinharam, e com isso você garante que a tradição vai permanecer viva e que esses espíritos vão continuar sendo cultuados. Né? E aí isso é fundamental assim, para a gente pensar. E aí quando eu digo que é um culto aos mortos, é literalmente aos mortos. Né? O exemplo que eu sempre dou. O padrinho da Cabula Mulemba é Lucifer. O Lúcifer, que é o padrinho da nossa casa, é o primeiro tata da minha iaia. É o homem que iniciou ela em Quimbanda. Quando ele morreu, ele foi assentado como Lucifer. Então, a gente sabe o nome dele de quando ele estava vivo. Entende? É um culto familiar. Percebe? Sim. Ele era um homem de Lucifer e quando morreu, ele se tornou o Lucifer da nossa casa. Quando eu morrer, eu vou me tornar um Exu cigano. E aí, qual que é o lance? Qual que é a malandragem desse acordo? A partir do momento que você aceita, você se compromete com o Exu a se tornar um deles, meu irmão, no inferno não cabe diabo fraco. Então, todo o seu projeto, toda a sua trajetória de vida é orientada pela sua espiritualidade para que você se transforme na sua melhor versão. Então, Exu vai te forjar no fogo do inferno para que você seja inquebrável, para que você, quando morrer, se torne um antepassado poderoso que seja digno de ser cultuado e chamado de volta. Percebe? Então, assim, essa trajetória de vida, ela vai sendo orientada para que você seja uma entidade potente, né? Quando, por exemplo, assim, uma vez perguntaram para uma pombagira Rosa Caveira que tinha lá em casa, acho que foi Rosa Caveira, não tenho certeza agora, mas acho que foi, para perguntar para uma pombagira, por que alguns espíritos tinham histórias tão trágicas? E ela respondeu que a gente passa por isso para que vocês não precisem passar. Que certas sabedorias vocês consigam aprender de uma outra forma. Agora, o diabo ensina, gente. O diabo ensina. Então, qual é a sua maior virtude e qual é o seu maior vício? Não tem nenhum problema em ter vícios. O problema é saber equilibrar isso. Porque o bom feiticeiro sabe que a diferença do remédio e do veneno é a quantidade. Então, quando você se aproxima de um Exu, essa energia vem por inteiro. Sabe? Então, Navalha me ensina a ser muito acolhedor, porque ela é uma mãezona. Agora, quando ela tá
puta. Ela tá puta. Então ela também, às vezes, aflora uma raiva em mim que vem de lugares muito viscerais, assim. E o quimbandeiro, ele não é escravo dos seus demônios. Beleza. Essa raiva tá aqui, não tá vindo de fora. O diabo faz aflorar aquilo que você já tem. O seu trabalho enquanto feiticeiro, enquanto quimbandeiro, é se autoconhecer para saber temperar o seu fogo. Porque o fogo tanto pode te consumir inteiro e te destruir, como pode salvar a sua vida quando você estiver perdido numa mata, como pode iluminar o seu caminho quando você não souber para onde ir. Saber balancear isso é que é o ofício do quimbandeiro. Percebe? Estou entendendo. Quando a Jurema ela se iniciou aqui no estado do Nordeste, não se tinha cultos a Exu e Pombogira. Até que um belo dia, uma moça chegou dentro das nossas terras, dentro da nossa lei, e disse que iria trazer a gangue infernal dela para trabalhar. E daí apareceu uma mulher numa mesa de catimbó, que recebeu um espírito que ficou conhecida como a mestra da concentração, chamada Maria Padilha. Foi a primeira entidade de quimbanda, vamos ser assim por dizer, a baixar dentro dos cultos de catimbó. E com ela veio a capetada toda que ela trouxe junto com ela. Esse assunto eu não cheguei a tocar contigo lá nas perguntas que te mandei, mas eu gostaria de saber para você quem é, porque para a gente ela é a rainha das pombogiras, é a rainha do inferno, ela quem comanda tudo. A gente dá o nome a ela de Maria Padilha. Mussurela, ela fica que eu não estou chamando, mas de você, quem é Maria Padilha? Então, na minha tradição de Quimbanda Angola, a rainha do inferno é a pombagira Figueira, que nós entendemos que ela é a primeira pombagira. Só que em muitas tradições de Quimbanda, a rainha da Quimbanda é Maria Padilha. E não tem problema nenhum, gente, porque tem trono para todo mundo. Qual que é a situação, né? Você tem a trindade maior do inferno, Beelzebul, Lucifer e Astarote, que equilibram todos os outros reinos de Quimbanda. São 7 dentro da nossa tradição. Então, Lucifer é o rei dos Exus, no polo masculino, e ele abre as porteiras do inferno para que os Exus possam chegar. Astarote, no polo feminino, em algumas tradições é a figueira do inferno, como é a minha, mas pode ser também Maria Padilha. Ou pode ser a rainha das 7 encruzilhadas. Também já ouvi falar de tradições de Quimbanda que cultuam Dona Sete como rainha do inferno, como rainha da Quimbanda. E ela abre a porteira do inferno para que todas as moças venham. Entre eles, a gente tem Beelzebul, ou o maioral de todos os infernos, que é macho e fêmea ao mesmo tempo. É aquela representação clássica do Baphomet de Eliphas Levi, que tem seios femininos, mas tem o órgão sexual masculino, cabeça de bode, o ventre é coberto de escamas de serpente, pés de bode também, que ele se senta sobre o mundo, tem entre os chifres o fogo brilhando, e com uma mão ele aponta para cima, com a outra mão ele aponta para baixo, representando que o que está em cima é como o que está embaixo, né? Fazer assim na terra como no céu, ou assim na terra como no inferno, dando mesmo. Então, Maria Padilha, historicamente, ela existe antes da Quimbanda, porque Maria de Padilha foi amante do rei Pedro de Castela, do rei Pedro I. Rei Pedro I, lá na Península Ibérica, era conhecido por ser um sujeito muito cruel, muito impiedoso. Casou-se por obrigação política com Branca de Bourbon, não tinha o menor interesse por ela, e era apaixonado por Maria de Padilha, e diziam que só Maria de Padilha conseguia convencê-lo de alguma coisa quando ele botava uma ideia na cabeça. Só ela conseguia dobrar a vontade do rei. Então, as pessoas procuravam Maria de Padilha antes de procurar o rei, porque sabiam que tinham mais chance de serem ouvidos se chegassem até ela.
e ela era uma pessoa que era muito caridosa, então ela se tornou uma santa popular. Assim. Teve filhos bastardos com Pedro I, precisou fugir de Castela em direção, se eu não me engano, a Nápoles, em algum lugar na Península Itálica, porque tinham medo de que ela e os filhos dela fossem assassinados por ameaçarem a linhagem que vinha oficialmente, né, de Branco de Bourbon. O túmulo dela se transformou num ponto de peregrinação, e desde que ela morreu, você tem histórias de feiticeiras na Península Ibérica, tanto em Espanha quanto em Portugal, que conjuravam Maria de Padilha e toda a sua quadrilha, que passava na madrugada tacando, tacando o terror pelas matas, pelas estradas, pelas encruzilhadas, e que as pessoas intercediam a ela para ter o amor que elas queriam, para poder triunfar em alguma situação. Por volta de 1500, tem-se a história de uma freira que estava a caminho do Brasil, foi possuída por um demônio, e quando foi exorcizada, o demônio disse que era o espírito de Maria de Padilha. E então, assim, no Brasil, ela também vai ser cultuada como esse espírito feminino que tem uma legião de outros espíritos atrás dela e que é tanto uma benfeitora quanto uma vingadora, dependendo de como você quiser que ela seja, né? Então, é uma das rainhas do inferno, né? Aqui, pela tradição a qual a gente cultua aqui, ela realmente, vamos dizer assim, é a maioral do inferno. Ela é quem manda e quem comanda. Dizem que o inferno ele possui 7 reinos. E esses reinos se refletem dentro da Quimbanda. Isso é verdade? Existem 7 reinados? São cidades? Não sei. Como é que funciona essa visão? Então, os 7 reinos de Quimbanda, eles são muito mais referências a pontos de força no nosso próprio mundo, aos quais a gente vai cultuar certos espíritos, do que um lugar no astral especificamente. Lógico que o que existe no nosso mundo se projeta no mundo espiritual e vice-versa. E você pode ter uma experiência de transe e você ir para um reino específico. Essa definição de 7 reinos de Quimbanda, até onde eu sei, vem de Manheda de Ogum, que é da Quimbanda Gaúcha, que ela sistematiza isso dessa forma. E aí isso tem desdobramentos em outras tradições. Na minha Quimbanda, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui agora, porque eu sempre esqueço um. Mas vamos lá. Esses reinos são a Encruzilhada, o Cruzeiro do Cemitério, o próprio cemitério, a Calunga Pequena, a Calunga Grande, que é a praia, o mar, o Reino das Matas, o Reino da Lira, que está ligado às artes e, enfim, cabaré e tudo mais, e o Reino das Almas. Todo lugar onde morre alguém é um ponto de força do Reino das Almas. Então, uma estrada onde muita gente se acidenta, ponto de força do Reino das Almas. Em geral, a gente vai para o hospital, porque com a modernidade as pessoas não morrem mais em casa, as pessoas morrem internadas no hospital e já saem de lá para a funerária, né? Então, a gente, quando precisa de alguma coisa do Reino das Almas, vai catar lá no cemitério, não, no hospital. Perguntaram aqui, David Roberto de Almeida, por que a tratativa de inferno, se essa denominação é judaico-cristã? Deus Jurema abençoe sua bênção. Por quê? Porque, vamos lá. Como eu falei, existe a influência banto na raiz da Jurema. Eu aqui conversando com você, meu tio Wi-Fi. Tem essa influência banto na raiz da Quimbanda, só que não é a única influência. Também tem uma influência ibérica. E é uma influência da feitiçaria portuguesa, da feitiçaria espanhola. E é uma feitiçaria que se apropria do imaginário cristão para exercer a sua arte. Vocês na Jurema chamam de ciência. A gente chama de arte. Então, por exemplo, assim, eu tenho até um livro aqui que eu sempre recomendo, ele está lá do outro lado, depois eu pego. É o livro do Francisco Bettencourt, chamado O Imaginário da Magia.
Deixa eu pegar ele ali, só para vocês verem a capa, para vocês conseguirem comprar. É da Companhia das Letras. Só um minutinho. Atos deu uma saidinha para buscar um livro. É de um historiador. Esse livrinho aqui, ó. Tá vendo? Em que ele vai relatar como é que funciona essa feitiçaria em Portugal no século XVI. Percebe? E eu sempre dou, para mim, o exemplo que eu mais gosto, assim, é da mulher que conta que ela foi rezar uma novena para São Miguel levantar o pé, deixar o diabo livre. Aí, quando o diabo ficou livre, ela pediu para o diabo trazer o homem que ela queria, aí trouxe. Só que aí que o diabo trouxe, o diabo ficou. Aí ela teve que rezar uma outra novena para São Miguel, que é para São Miguel abaixar o pé e prender o diabo de novo. Sabe? E além disso, ele tem uns relatos muito, muito interessantes. Primeiro que fala, por exemplo, uma coisa que na Jurema eu sei que tem, que é sempre fazer encantamento usando o signo de Salomão, a estrela de 6 pontas. E conta que, por exemplo, as mulheres faziam a sua feitiçaria, chamavam os diabos na cozinha de casa, porque o forno, e aí não é o forno a gás, né, família? Século XVI é fogão a lenha, aquela labareda queimando, que aquilo era uma manifestação do próprio inferno dentro da casa. E que aí as mulheres, elas iam, se despiam a parte de cima, ficavam só com a saia, e qualquer um que já tenha visto uma imagem tradicional de pombagira sabe que essa é a imagem delas. Uma mulher com o colo de fora, gargalhando, entoando os espíritos. E elas chamavam os espíritos. Então, para eles, por exemplo, nesse contexto, a lua era uma princesa celeste. E o céu era o purgatório, porque nessa época, o céu que a gente via era como se fosse o primeiro céu. O primeiro céu era o purgatório. Então, cada estrela era uma alma no purgatório. Então, rezavam para as estrelas, porque estavam rezando para que as almas do purgatório cumprissem trabalhos para elas. Que se as almas do purgatório respondessem ao que elas queriam e trouxessem o que elas queriam, elas então fariam o quê? Rezariam uma novena para a alma desse morto, para que ele ficasse menos tempo no purgatório e pudesse ir para o céu. E também faziam pactos e acordos com os demônios. Faziam acordos com Satanás, Ferrabras, Barrabás, Caifás, para Beuzebu, Lúcifer, e para Marta, não a Santa Marta, Marta, a mãe de São Pedro, que se recusou a se converter e que se tornou a maior diaba que existe no inferno, a própria mulher de Satanás. Isso está presente nesse imaginário. E isso vem para o Brasil. Isso influencia o Brasil. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Carlo Ginzburg, que aí ele vai olhar a bruxaria italiana. E aí ele vai dizer que é na bruxaria italiana, inclusive tem uma história muito boa, que o Ginzburg uma vez veio para o Rio de Janeiro, levaram ele numa gira de Exu e passou mal, ele não aguentou. Eu amo isso. Ele estuda a feitiçaria italiana, e aí ele vai dizer que a feitiçaria italiana, veja, o imaginário dessa feitiçaria, do sabá das bruxas, ele era uma projeção em negativo de tudo que aquela sociedade era. O que isso quer dizer? Tudo que essa sociedade valorizava como correto, enquanto luz, no sabá tinha um ponto de vista negativo. Então, numa sociedade em que o único papel da mulher era abrir as pernas para gerar filho, no sabá das feiticeiras, essas mulheres comiam as crianças vivas. Elas comiam, matavam e comiam essas crianças. Se o sexo para essa mentalidade só tem o propósito de reprodução, no sabá elas vão fazer sexo com o diabo e elas não vão engravidar, porque o único prazer é gozar, o único objetivo é gozar. Se o único propósito de vida delas é o trabalho, no sabá elas vão dançar até cair duro de cansaço. É um cansaço que vem da alegria e não do trabalho. Então, assim, tudo que existe... e uma sociedade onde o ser humano é valorizado como superior a tudo, no sabá o te transforma em animal. Porque aí você entra em contato com o que existe de mais primitivo na sua essência. Isso eu estou falando lá da bruxaria italiana. E é esse historiador, o Carlo Ginzburg, ele vai explorar o que isso significa. A Laura de Mello e Souza, que é uma historiadora brasileira, ela fala
sobre como que o Brasil ele é encontrado e ele fica, veja bem, numa encruzilhada. Porque ao mesmo tempo que o europeu olha para o Brasil e fala, essa terra é muito linda, ela é o paraíso na terra, quando ele se mete a besta de entrar aqui e ele pisa numa cobra coral e morre envenenado, encontra uma onça no mato e morre, toma uma flecha de um tapuia na cara, isso ele fala, não, peraí, isso aqui que era o paraíso, na verdade é o inferno. E para os que vieram para cá, que foram tirados da sua sociabilidade, das suas famílias, das suas tradições, e vieram para cá com o único propósito de trabalhar, sofrer e morrer para produzir numa agricultura que era mandada para fora e cujo lucro nunca se viu nessa terra, isso aqui se torna um inferno também. Então, o Brasil ele é ao mesmo tempo inferno atlântico e paraíso terreno. E aí, dentro dessa lógica, isso tudo eu estou dizendo para chegar por que a gente usa essa expressão do inferno. Porque a gente vai se apropriar daquilo que os nossos inimigos históricos, e os nossos inimigos históricos não são pessoas especificamente. Nossos inimigos históricos são essa estrutura de pensamento que acha que só existe bem e mal, que não existe nuance, e que se você não está comigo, você é automaticamente contra mim. É esse tipo de mentalidade não cabe dentro de uma religião de matriz africana, uma religião afro-indígena. Né? Pelo menos na minha interpretação. De fato. Então, por exemplo, os calundus, a cabula, a quimbanda, a macumba carioca, vão entender o seguinte: essa sociedade judaico-cristã só chama de diabo aquilo que eles têm medo. E, mais do que isso, eles dizem que é do inferno tudo aquilo que a gente não pode ter. Então, como um ato de rebeldia e de deboche, os espíritos da quimbanda se apropriam desse imaginário e transformam ele num símbolo de poder. Peraí, eu sou o diabo? Então tá bom, então me dá um tridente. Me pinta de vermelho, porque eu sei que você tem medo do diabo, então não ouse se meter no meu caminho. A quimbanda, as macumbas de modo geral, os calundus, eles se formam no interior das matas, ainda no Brasil colônia, como uma espiritualidade de guerrilha. Porque imagine você o pavor que um senhor de escravos não tinha quando ele chegava da missa e na porta da casa dele tinha a cabeça de um bode, um símbolo que ele nunca viu na vida. Esse homem não dorme mais. Então é melhor ele não pegar pesado com os escravos que ele tem, porque eu não sei o que é isso. Percebe? Então a gente aprende a jogar com esse medo. E lógico, enquanto uma mentalidade de guerrilha, ela não é só agressiva. Porque na guerrilha, você precisa saber atacar, mas você precisa também saber curar, e quimbanda é cura, e mais do que isso, você precisa de um profundo senso de comunidade, de pertencimento e de camaradagem entre os seus, para que vocês estejam sempre juntos diante dos desafios que a vida vai apresentar. E isso vem tanto dos povos indígenas que contribuíram para a formação dos calundus, da Jurema, da quimbanda, da umbanda, quanto dos povos negros escravizados, quanto para todos os brancos que vieram para cá exilados. Porque muitas das vezes a Inquisição portuguesa não queimava como a Inquisição espanhola, mas mandava para o Brasil e para Angola aqueles que eles acusavam de judaísmo, que eles acusavam de heresia, que eles acusavam de feitiçaria. Então, assim, é isto. Quando a gente bota um historiador para falar, trazendo referências, meu amigo, ele passava a noite todinha falando e eu não me importava, tá? Eu sou virginiano, eu amo quem fala desse jeito. Eu sou geminiano, amigo. A gente é regido por Mercúrio, é comunicação, é tudo isso. É ótimo. Vamos lá, dar continuidade ao assunto. Uma das perguntas que eu botei aqui é: na Quimbanda existem oráculos? Existe forma de saber se o Exu, sua pombogira da Quimbanda? E logo após essa, vamos entrar assim. Eu sou Elivelton, meu Exu é seu sete Catatumba, minha pombogira é a pombogira cigana. O meu Exu que é cultuado dentro da Jurema seria o meu Exu de Quimbanda? Como é que eu faço para descobrir isso? Entra nessa questão de oráculo também?
entra nessa questão de oráculo. Só que assim, dentro da minha casa, Elivelton, a gente aprende o seguinte: não cabe a sacerdote nenhum tirar o espírito de ninguém. Eu acho isso profundamente desrespeitoso. E eu fui ensinado assim pela minha iaia. A gente é orientado dessa forma. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem marcar uma consulta de búzios comigo, eu já pergunto: você já fez alguma consulta anterior? Já lhe foi dado algum espírito? Porque veja, quando você abre um oráculo, você abre um portal para o mundo espiritual. E um espírito se apresenta. Aí você veja a sacanagem: o espírito está lá no inferno de boa, ele ouve alguém chamar, ele se apresenta para aquela pessoa, passa 6 meses, essa outra pessoa vai num outro terreiro, outra pessoa fala assim: não, nunca foi pombageira cigana, você é de Dona Sete. Que isso, rapaz? Olha a falta de respeito com o espírito. E o feiticeiro, ele não tem obrigação de saber disso, não. A gente também, a gente também não pode ser vaidoso de achar que a gente vai saber de tudo com um caimento de búzios. Não, pera aí. Exu é troca, é comunicação, então me comunique. Já lhe foi dado algum espírito? Porque se foi, eu não vou nem me dar o trabalho de perguntar de novo. Eu já vou abrir o seu jogo saudando a sua espiritualidade, saudando o seu antepassado. Percebe? Claro que houve já situações em que isso não aconteceu. Eu joguei para o cliente, falei: olha, quem respondeu no jogo na situação foi Exu Caveira e Tranca-Rua. Falei assim: olha, você é de Exu Caveira, mas quem respondeu o jogo foi Tranca-Rua. E aí eu olhei ali, e Exu Caveira é seu Exu pessoal, mas seu Exu de trabalho é Tranca-Rua, ele é muito apegado a você. E aí a pessoa pegou e falou assim: nossa, já me falaram isso anos atrás e eu nem lembrava. Ok, legal. Mas eu sempre gosto de perguntar, assim. Então, se você é de catacumbas e pombagira cigana, na quimbanda você será também. Agora, logicamente, pode acontecer de você, ao se pactuar com um tronco de quimbanda, né, de que os outros antepassados se apresentem, ou que antepassados daquela linhagem específica também decidam te apadrinhar. E aí a sua corte cresce. E em Gunzo, axé, poder, sabedoria, a gente não rejeita. Poder e sabedoria é sempre bem-vindo. Eu sei que eu tenho mais dois que me acompanham, depois eu vou até conversar um assunto contigo. Mas, enfim, Vamos. particular. Mas voltando ao oráculo, como é que funciona? É búzio, você falou de búzio, falou oráculo de osso. Eu acho que pode envolver tarô também, como já entra nessa questão de ancestralidade cigana. Como é que vê na Quimbanda? Então, eu já era tarólogo antes de me iniciar em Quimbanda. Então, eu não associo ao tarô um caráter necromântico. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o tarô ele tem uma egrégora própria e eu acho que aqueles símbolos eles se comunicam por si só. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu elaborar melhor. Eu não posso abrir o meu jogo de búzios em qualquer lugar. Porque como é um oráculo necromântico, eu estou batendo na porta do inferno, falando lá para o pessoal que está lá no mundo dos mortos, pedindo para eles se apresentarem. Então, existe uma ritualística para que isso seja feito. Eu vou fazer isso sempre perto do meu infumbe, perto da minha firmeza, perto do assentamento, entendeu? Por uma questão de segurança, porque eu não, para ter certeza de que quem está me respondendo é um Exu, uma pombagira, e não o Quiumbinha Zé da Esquina que estava passando aleatoriamente ali na hora que me pregar uma peça, né? A gente que mexe com morto tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, assim, eu não associo ao tarô um caráter necromântico. Obviamente que por exemplo, eu não sou de pombageira cigana, mas eu tenho um pacto com pombageira cigana de que ela me ajude na cartomancia, entendeu? Então, por exemplo, se a senhora abrir meus caminhos com um tarô, de tempos em tempos eu vou lhe fazer essa paradinha, tal, não sei o quê. Como as coisas estão caminhando, eu até comprei uma imagem para ela, para colocar ali, eu devo consagrar ela amanhã, que sexta-feira é um dia bom para fazer coisa pro capeta. Então, assim, tá fluir dessa forma, assim. Mas o tarô, para mim, ele não está necessariamente ligado a isso, entende? Sim. Tanto que, por exemplo, agora, final de ano, eu vou viajar. Quem quiser marcar consulta de búzios comigo, vai ter um períodozinho ali que eu não vou marcar, mas você vai poder marcar de tarô, porque tarô eu posso ler em qualquer lugar, não tem problema. É muito mais de você saber ler aqueles símbolos do que aquele oráculo comunicar a vontade de uma outra consciência, entende? Sim. Os oráculos
de Quimbanda, como a Quimbanda é um culto necromântico, eles vão estabelecer essa ponte, né? Então existem inúmeros oráculos de Quimbanda. O meu primeiro oráculo de Quimbanda é um oráculo chamado Alobassá, que para quem fala Yorubá sabe que Alobassá significa cebola, e é exatamente isso. Eu passando um fundamentinho aí para vocês. A cebola para a gente é a boca de Exu, né? Então a gente sempre coloca cebola em determinados trabalhos quando a gente quer favorecer a comunicação, né? Então, o meu primeiro oráculo de Quimbanda, quando eu ainda não estava iniciado, mas eu estava fazendo a minha aproximação, era esse, que você corta a cebola de um jeito específico e você joga ela e pelo caimento da cebola você confirma sim, não, talvez, definitivamente não, ou uma láfia. E como é um oráculo para um não iniciado, a cebola vai se desfazendo, né? Então ela testa a ansiedade do não iniciado, porque você tem que saber selecionar muito bem a pergunta que você vai fazer, porque daqui a pouco aquela cebola já se desintegrou inteira, então não é para ficar perguntando qualquer besteirinha naquele negócio. Então, esse foi o primeiro oráculo de Quimbanda que eu tive contato. A partir da minha iniciação, parte da iniciação é a confecção dos seus búzios de Quimbanda, né? Que aí não é só pegar um búzio aberto, você coloca vários fundamentozinhos dentro dele, vão pós específicos dentro dele, vão, né, um pouquinho de terra, de determinados reinos. Você prepara ele, consagra, alimenta com sangue, com bebida, você enterra ele, tem todo um paranauê. E aí depois você dá vida para esse oráculo, e aí é isso. E aí, hoje em dia, o que eu mais trabalho dentro da Quimbanda são os 4 cauris de Quimbanda. O meu bisavô de santo, Tata Negão, ele recebeu dos espíritos dele um jogo com 16 cauris. E aí eu tenho esses 16 cauris que foram consagrados, e eu tenho a orientação e autorização para jogar esse jogo também. Mas eu acho ele mais complexo, né? Então, eu ainda estou me adaptando a ele. E como oráculo é, antes de mais nada, uma responsabilidade, eu ainda não dou atendimento com os 16 cauris. Mas, assim, os 4 cauris funcionam muito bem, atendem muito bem a esse propósito, não é porque são menos búzios que vai mudar, né? Porque esse é um oráculo que é bom eu ter, porque é um oráculo da minha tradição, que o meu bisavô de santo passou para o avô de santo, passou para minha mãe de santo, que passou para mim, e que eu vou passar para os meus filhos de santo, né? Então, tem isso. Na Quimbanda Congo tem esse oráculo de ossos, que aí você consegue confirmar em Kiss, dentro do oráculo de ossos. No jogo de Búzios a gente confirma as entidades, dentro do oráculo de ossos você confirma as entidades, mas também confirma os Kiss. E esses são basicamente, mas existem outros, como eu falei. Por exemplo, eu sei que o meu Exu Cigano ele tem um oráculo com dados. Você pega, você faz 2 dados, você consagra ele, tem um jeito específico de jogar e faz. O homem nunca pediu para eu arrumar esse negócio, então, assim, na hora certa a gente corre atrás. Então, assim, você pode, sei lá, você trabalha com Zé Pilintra, que é um espírito da lira. Então, pode acontecer de Zé Pilintra te orientar a usar um oráculo com tampinha de garrafa de cerveja, por exemplo. Entendeu? Veja, eu sou ensinado na Cabula Mulemba de que todo feiticeiro, num dado momento da sua caminhada, quando ele está num nível, num certo grau de afinidade com os seus espíritos, ele recebe um oráculo para si. Sempre haverá o oráculo da tradição, que são ali os 4 cauris de Quimbanda e tudo mais. Mas ele recebe um oráculo para si. Os 16 búzios de Exu, do meu bisavô de santo, foi passado para ele. E o caimento é orientado segundo a corte de espíritos dele. Então, quando eu jogo os 16 cauris, eu louvo a alma dele. O oráculo de ossos que foi passado para minha mãe de santo vem do meu avô de santo. Foi passado para ele pelo João Caveira, com quem ele trabalha. Percebe? Então, em algum momento da minha caminhada, vai acontecer de Exu Cigano ou Maria Navalha me orientarem
e me passarem um oráculo próprio deles, entendeu? E aí isso vai ficar para a tradição. É um conhecimento a mais que vai ser passado adiante. Vai ser compartilhado tanto com os meus irmãos de santo, quanto com a minha mãe de santo, porque não vem só de cima para baixo, tudo é troca, Exu é troca. E como o próprio Lúcifer me disse, a Cabula Mulemba, que é a casa que eu fui iniciado, é um lar de irmãs, mesmo com o homem lá dentro, é um lar de irmãs. Mulemba é o nome da figueira africana, né? Então é um tronco muito feminino. Enfim, é isso. Vamos lá. Gosto de falar da minha casa, porque eu me sinto muito bem lá. A gente está caminhando para o ritmo final da live. Falta a última pergunta. Elivelton Oliveira, de seu sete, de Dona Pombogira. Cultuo Exu, cultuo Pombogira. Eu posso me considerar quimbandeiro ou não? Só pelo fato de eu cultuar Exu Pombogira. Tem que ser iniciado. Eu achei essa pergunta mais polêmica de todas as que você mandou. Assim. Eu acho, hoje, nesse momento, nesta noite de lua cheia no Rio de Janeiro, eu acho que quimbandeiro é quem está comprometido com o caminho da quimbanda, com o caminho necromante. Você pode não estar iniciado ainda, mas você está ali regularmente cultuando Exu e Pombogira, não sei o quê, então, acho que não tem problema você se considerar quimbandeiro. Acho. Mas, assim, o caminho da quimbanda é um caminho iniciático. E Exu é comunicação, espiritualidade é linguagem. Eu acho que é assim, quando você começa a bater no peito e dizer que você é um negócio, rapaz, se os espíritos ouvem, eles vão querer saber se é mesmo. Então, assim, tua cabeça é teu guia. Você quer se autodenominar quimbandeiro? Se autodenomine. Eu prefiro dizer que quimbandeiro é quem está comprometido com o caminho iniciático da quimbanda. Eu acho que é mais seguro, entendeu? Não que Exu vai te castigar. É só que assim, você chama o diabo aparece. Entendeu? E Exu gosta de rir. Ele chega gargalhando, não é à toa, entendeu? Então, não sei. Às vezes a gente está na caminhada, acontece umas coisas que a gente duvida, né? De fato. E vire você e seu Exu, né? Como é que é? Se vire você e seu Exu, né? Pois é. No meu ver pessoal, eu acredito que para você dizer que é uma coisa, você tem que ser iniciado naquilo. Eu posso dizer que eu sou, vamos dizer assim, eu posso dizer, hoje em dia eu posso dizer, eu sou católico, porque eu fui batizado na igreja católica, sou evangélico, fui batizado na igreja evangélica, sou juramento que fui batizado no catimbó. Agora eu não posso falar nem dizer que sou de candomblé, porque não passei por nenhum procedimento, nem tanto mais bom. Então, é isso. Eu acredito que cada um deva dizer que é aquilo que foi iniciado realmente, ou que passou pelos procedimentos para ser. Eu acho mais bonito dizer que quem é, porque, enfim. Então é isso, Atos. A nossa conversa de hoje foi maravilhosa. Eu queria que você dissesse ao pessoal onde se encontra você e também queria que você falasse do seu canal, porque o vídeo de hoje sobre sincretismo foi maravilhoso. Eu amei. Ah, que bom que você gostou. Então, eu no Instagram sou atos.guizardi. O nome é esquisito aí que nem vocês estão vendo aí escrito em algum lugar. No TikTok, eu criei uma conta no TikTok também, atos.guizardi, @atos.guizardi, para divulgar os cortes dos vídeos do canal do YouTube. Hoje, dia desta live, estreou aí o primeiro vídeo do meu canal do YouTube, em que a gente vai falar de quimbanda, vai falar de macumba. Lançamos hoje aí o primeiro vídeo debatendo o que é sincretismo, né? Então, vocês podem procurar lá no YouTube pelo meu nome. É a primeira opção que aparece. Essa foto de perfil eu uso em todas as redes sociais. Clica lá,
É um videozinho curto, tem 9 minutos e pouco, não tem nem 10 minutos. Se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar o máximo possível, é muito importante, gente, porque a dinâmica de rede social ela é muito cruel, ela não é pensada para favorecer quem tem boas ideias, ela é pensada para favorecer quem tem mais dinheiro. De fato. É, Captar. então, todo engajamento, todo apoio, comentário, curtida que vocês dão, compartilhamento é fundamental para a gente poder crescer, propagar e levar mais conhecimento para as pessoas. Não digo por aí que sou o único que sabe das coisas, eu acho que conhecimento a gente tem que buscar sempre mais, entendeu? Então, eu estou sempre aberto à sugestão, vamos trocar ideia. Comenta lá querendo trocar ideia. Se não concordou com um negócio, não tem problema. Pode comentar dizendo que não concorda com isso. Com respeito, né? Porque respeito é bom. Mas se quiser ser desrespeitoso, não tem problema. Pode comentar me xingando, porque o engajamento vem do mesmo É jeito. ótimo. E aí, é isso. Agradeço que se você. Agradeço a paciência, a tolerância de me ouvir falando aqui, né? Palestrinha pra cacete. Espero que vocês tenham gostado. Podem me mandar mensagem, podem me seguir nas redes. Para mim é uma honra ter tanta gente disposta a ouvir o que eu tenho a falar. E é isso, né? Eu sou afilhado de Lucifer. Lúcifer é aquele que traz luz, e luz é conhecimento, luz é sabedoria. Quando eu ajudo a levar um pouco conhecimento para o mundo, eu estou fazendo Kimbanda, eu estou fazendo o trabalho de Exu também. Então é isso, Laroê, que Exu abre os caminhos de todos nós. Elivelton, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar. E é isso. A gente diz aqui no Nordeste, para o Exu. Vamos, rapaz, vamos. Gente, essa live vai ficar disponível, tá, no YouTube. Eu acredito que hoje à noite eu já esteja postando ela, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal de Atos, o link do Instagram de Atos. Vocês vão lá no link, clica, vai, corre. O conteúdo dele é bom. Realmente ele traz muita questão com referências, tá? Não é coisa criada da cabeça dele. E é bom para ensinar, é bom para aprendizagem, tá? Quero deixar também para dizer que 2 recadinhos, né? Para a semana, o próximo tema vai ser Ixestelabá, vai ser o Pai Menezes, né? Que ele também apareceu aqui na live, ele também é quimbandeiro, ele é Tata Quimbanda também, ele é iniciado no culto de Exu e também é Juremiro. Então, a próxima live será com ele, eu vou estar divulgando no Instagram também. Peço a vocês que compartilhem se vocês estão gostando das nossas conversas. Estou conversando com ele, que foi como eu denominei essa live, tá? Quero agradecer também o apoio e o suporte de Nina Souza, NS, tá ali, e disponibilizou um ambiente para eu estar gravando a live de hoje. E é isso, pessoal. Se inscrevam no meu canal Jureme Suas Forças. Compartilhem os vídeos lá. Hoje postei um vídeo cantando para ser o Malunguinho. E é sobre, tá bom? Espero vocês. Próxima semana a live será na terça-feira também. E é isso. Atos, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui falar com a gente, explicar um pouquinho do assunto. Próximas virão. As próximas eu vou organizar para fazer diretamente do YouTube, que o YouTube agora disponibilizou uma ferramenta que dá para fazer a live por lá. Finalmente. Então, dá para a gente compartilhar, dá para a gente trocar seguidores, inclusive. Então, a gente vai fazer uma por lá e surgiram temas, gente, referente aqui em banda que Atos possam falar, que a gente faz uma live sobre, tá? Quero agradecer a todos que estavam aqui presentes. Quero agradecer a Danilo, que está aqui do começo até o fim. Quero agradecer a Pai Paulo também, professor Paulo é historiador, que também está aqui desde o começo ao fim. Diana Francisca, que também está aqui desde o começo ao fim. E é sobre, tem alguma consideração para fazer, Atos? Não, só quero agradecer demais, demais, demais a todo mundo que está aí presente. Minha máxima reverência a todo mundo. E é isso, gente. Vamos manter nossa tradição, nossas tradições vivas, com toda a pluralidade que elas têm, que tem espaço para todo mundo. Isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu ia cantar hoje, mas não deu para mim. Enfim, a gente vê daí. Quer cantar alguma coisa? Não, eu
queria que você cantasse. Você é cantor. Eu sou metido. Ah, tá. Vou cantar aqueles pontos que eu mandei para tu hoje de manhã no WhatsApp. Manda. Mas Só ponto de demanda, só coisa pesada. estamos encerrando por aqui, gente. Boa noite a todos. Deus e Jurema abençoe vocês. Obrigado, Atos, e até uma próxima. Tá, camarada? Até.